Olá, meu irmão, Deus te abençoe. Espero que você esteja bem. Aqui nós estamos bem também, graças ao bom Deus. Essa semana eu queria compartilhar com você um pouquinho da trajetória da última semana de Cristo. Nós estamos na semana da Páscoa, na semana onde nós temos toda a trajetória de Cristo, desde quando ele vai até Jerusalém e quando ele morre naquela cruz e ele ressuscita ao terceiro dia, na Páscoa. E durante essa semana, então, muitas coisas aconteceram e eu gostaria que nós acompanhássemos para entendermos um pouquinho mais da obra de Cristo, quem foi Jesus, o que ele fez por nós e por que ele fez tudo isso. Nós já vimos ontem, ali no Evangelho de João, no capítulo 12, a entrada triunfal de Jesus, quando Jesus ele é recebido com ramos ali no caminho, e ele é exaltado como rei, e muitos o chamavam de rei de Israel, aquele que vinha em nome do Senhor, e recebia hosanas, um grito de salva-nos, ó Senhor, nos salva, e tudo isso foi atribuído a Jesus, e essa foi a entrada de Jesus em Jerusalém, quando uma grande multidão o recebe. Isso nós temos ali em João 12 e também nos demais evangelhos. Eu queria compartilhar hoje com você João 13. Jesus já está agora em Jerusalém. E João 13 diz o seguinte: ora antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Irmãos, nós temos aqui uma passagem conhecida, a famosa cerimônia dos lava-pés, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos ali, num jantar, num momento de refeição, numa ceia. E Jesus ele se coloca ali um a um, colocando-se na posição de servo. A função de lavar os pés era uma função muito conhecida, já que eles caminhavam longas distâncias ali a pé, alguns descalços, outros com sandálias abertas. Então toda vez que eles iam a alguma festa, em alguma situação, alguma celebração, algum jantar, era hábito, quando você chegasse na residência, que você lavasse os pés para tirar aquela poeira. O banho não precisava porque você já havia tomado banho antes, mas os pés se sujaram durante o trajeto. E normalmente quem fazia isso era um escravo. Era um escravo da categoria mais baixa possível. Era um escravo que não tinha muitas atribuições importantes. E era esse escravo responsável por lavar os pés. E é por isso que Pedro se espanta. Jesus, não! O Senhor não pode fazer isso comigo. O Senhor, eu não sou digno e o Senhor não pode colocar nessa posição porque a sua posição é de mestre, é de senhor e não de escravo. E Jesus fala: Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E aí Pedro, naquele ímpeto que nós conhecemos de Pedro ali, principalmente nos evangelhos, Pedro fala: então já que é assim, eu quero então que me lave inteiro. Eu quero já que o Senhor já me dê um banho, né? Que vai ser uma honra, vai ser um privilégio. Meus irmãos, a grande questão é que Pedro não estava entendendo aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus estava se humilhando, se colocando ali na posição de servo, não apenas para ensinar a questão do amor, e de fato, Jesus ele fala muito sobre o amor, e ele ensina sobre esse amor que serve, esse amor que serve ao próximo, esse amor que alcança aqueles que estão ao nosso redor. De fato, Jesus ele ensina isso. Esse é um dos grandes ensinos de Jesus,
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus ele não quer apenas dizer isso. Jesus não quer apenas ensinar isso, mas Jesus ele quer mostrar que ele se humilhou e ele está ainda para se humilhar, de largar ele já largou a sua glória para estar aqui como Deus encarnado, como 100% homem, 100% Deus. Ele deixa a sua glória para passar por tudo aquilo que ele passou, para ser cuspido, para ser chicoteado, para ser humilhado em favor daqueles que ele amou. Jesus ele passa por tudo isso. Ele se entrega de forma voluntária, porque ele decidiu amar. Ele decidiu se entregar de uma forma que nós não compreendemos. Por que Jesus ele decide amar pecadores como nós? Nós não compreendemos, mas o que a Bíblia revela é justamente que Jesus fez isso. Então, quando ele lava os pés, ele está apenas apontando para uma humilhação maior que ele faria. Algo maior que ele faria, que era entregar a sua própria vida para que os nossos pecados eles fossem redimidos. E aí quando Pedro fala, então me lava inteiro, e Jesus fala, não preciso lavar. Preciso lavar apenas os pés, porque aqueles que já tomaram banho já estão limpos. Mas nem todos estão limpos. Irmãos, se você olhar talvez numa olhada um pouquinho mais rápida, mais superficial, você vai achar que Jesus está falando sobre tomar o banho realmente, né? E Pedro está falando sobre banho, e Jesus está respondendo sobre banho, banho físico. Não, porque depois ele responde, nem todos estão limpos. Possivelmente Judas Iscariotes também tomou banho, como era costume para todos ali, numa festa, numa ceia, num almoço, num jantar. Mas Jesus está se referindo àquilo que está dentro de nós. Aquela sujeira que está dentro do coração. Jesus está falando justamente do pecado. Aqueles que já foram lavados do pecado, aqueles que já o receberam, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que o já receberam de todo o seu coração, esses já não precisam mais ser purificados pelo pecado, porque Jesus ele purifica de todo o pecado. Mas aqueles que ainda estão em trevas, aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que ainda possuem o pecado como algo dominante em seu coração, esses precisam de Jesus. O que Jesus vai mostrar, irmãos, é que além de mostrar o amor ao próximo, ele vem também demonstrar o amor com que ele nos amou, o amor com que o Pai nos ama a ponto de entregar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Jesus ele se humilha. Jesus ele morre em nosso lugar, em nosso favor. E ele passa por tudo aquilo que ele passou e que nós vamos ver agora dia após dia, nessa semana. O que Jesus fez por nós, como ele fez por nós, e entender o porquê que nós percebemos que não existe nada maior, nenhum outro acontecimento na história maior do que o sacrifício de Cristo naquela cruz, porque isso interfere não apenas nos meus dias aqui neste mundo, mas interfere em toda a minha eternidade. Somente aqueles que têm parte com Cristo, aqueles que realmente entendem o seu sacrifício, entendem essa sua humilhação, entendem esse favor de Cristo por nós, somente esses têm parte com o Senhor, e somente esses poderão viver eternamente com o Senhor. Então Jesus ele lava os nossos pés. Jesus ele lava os pés dos discípulos. Jesus se coloca ali como servo para nos ensinar a servir, mas também para mostrar o grande serviço que o Senhor faz em favor de nós pecadores. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana abençoada, que você aprenda mais de Jesus e perceba a grandeza do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder. Que você seja abençoado essa semana e que você tenha a alegria de dizer que a Páscoa é um momento maravilhoso, porque você entende finalmente o que significa a Páscoa. Acompanhe a Semana de Cristo. Hoje ele lavou os pés dos discípulos. Amanhã nós falaremos um pouquinho mais. Deus te abençoe, uma noite abençoada de descanso. Fiquem na paz, meus irmãos.